Olá, sejam todos e todas muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma aula Paraná, Ensino Religioso, 7º ano, e vamos falar sobre cosmovisão africana. Infelizmente, as religiões de matriz africana são as que mais sofrem preconceito no Brasil. E hoje nós vamos conversar sobre como que se dá essa visão de mundo baseada nos orixás. Então, os objetivos desta aula é conhecer os princípios de maneira muito básica da cosmovisão africana. Reconhecer como se deu a origem da vida dentro da cultura de certos povos de matriz africana. Bom, as cosmovisões ou mitos de origem são histórias simbólicas que narram acontecimentos de um passado distante, dão sentido à vida no presente, pois explicam como o mundo e todos os seres passaram a existir. Os mitos se relacionam com a vida social, a religiosidade, o modo de ser de cada povo. Eles expressam maneiras diferentes de compreender o surgimento do universo, da vida, da humanidade e do planeta onde vivemos. Os mitos fazem parte da cultura e da religião de todos os povos, desde os tempos mais antigos. E os mitos são certamente um dos primeiros recursos de comunicação utilizados pelos seres humanos com o propósito de explicar a realidade das coisas e dos fenômenos da natureza. Os mitos de origem são uma tentativa de explicar o mundo por meio de histórias sobre como que tudo surgiu. E na cultura africana, isso se dá por meio da crença nos orixás. Os orixás são energias da natureza, divindades, deidades. Cada orixá representa uma das forças da natureza e cada pessoa tem um orixá ligado a ela. E tudo isso junto, formando o culto aos orixás. No Brasil deu origem à religião chamada de Candomblé, que é uma religião de matriz africana, que por sua vez influenciou o surgimento de uma outra religião brasileira, tipicamente brasileira, que mistura elementos tanto do Candomblé como do cristianismo, do espiritismo e do xamanismo indígena, que é a Umbanda, que também participa dessa crença nos orixás. Bem, nesse momento, antes de prosseguir sobre a cosmovisão africana, nós vamos fazer uma atividade. E eu convido vocês a escrever um texto, pelo menos um parágrafo, explicando o que você entendeu, qual é o significado deste conceito de cosmovisão. Então, tempo para vocês escreverem o que vocês entendem sobre cosmovisão e logo voltamos com mais Aula Paraná.
Voltamos com a minha, com a sua, com a nossa aula Paraná e ensino religioso, 7º ano sobre cosmovisão africana. Só que antes de prosseguir, convidamos você a fazer uma atividade explicando qual a importância, as características e significado de cosmovisão. Bom, quem escreveu mais ou menos que cosmovisão é a lente pela qual vemos o mundo? É um conjunto de crenças, linguagem, religiosidade que acabam forjando a lente pela qual identificamos o mundo, porque as cosmovisões são tentativas narrativas, mitológicas, de explicar como tudo surgiu, qual é a origem de todas as coisas, e desse jeito dá sentido à vida presente. Mas não se preocupe com quem errou ou quem acertou. O importante na atividade avaliativa é o que você aprende no processo, é você resolver problemas, desenvolver a leitura e interpretação de texto e, nesse caso, a capacidade de escrita a partir daquilo que aprendeu na aula. Bem, estão gostando até aqui? Porque essa aula foi preparada para vocês com muito carinho. Então, cosmovisões são visão de mundo, mitos de origem, histórias simbólicas que narram o acontecimento, dão sentido à vida, porque explicam a origem de todas as coisas. A cosmovisão acaba orientando a forma como vemos, interpretamos o mundo e a realidade, por isso que ela é tão importante. Mas é só uma sugestão de resposta. Do jeito que vocês escreveram aí, também está certo. Bem, agora vamos conhecer um pouquinho da cosmovisão africana do povo Yorubá, porque são muitos povos no continente africano, inclusive a cosmovisão egípcia. A crença dos egípcios nos faraós e nos deuses egípcios também faz parte da cosmovisão africana, mas nesta aula nós vamos falar da tradição Yorubá. Bom, Olorum, Deus, era uma massa infinita de ar. Um dia, como por encanto, lentamente começou a respirar, e uma parte dessa massa de ar transformou-se em água, dando origem a Orixalá, que é mais conhecido como Oxalá. O ar e a água continuaram a se mover como numa linda dança, e eles mesmos foram se misturando e deram origem a uma lama. Dessa lama surgiu uma bolha avermelhada. Olorum, que é o Deus, maravilhou-se com essa bolha, soprou ela o seu próprio hálito e deu a ela a vida. Depois da criação do mundo, Oxalá criou todos os orixás, que são energias da natureza personificadas, como o próprio Oxalá, Nanã, Yansan, Ogum, Oxóssi, Oxumaré, Xangô, entre muitos outros orixás. Na África existem muitos orixás. Cada povo, cada lugar ligado a um rio, a uma montanha, a uma floresta, tem o seu orixá. Aqui no Brasil, mais ou menos são cultuados de 12 a 17 orixás, de acordo com os povos que foram trazidos, escravizados e se juntaram nas senzalas, e aí criaram o culto aos orixás, ou seja, o candomblé. Bom, Olorum criou o mundo, todas as águas, as terras, os filhos das águas e os filhos da terra. Criou as plantas e animais, todas as cores e tamanhos, até que ordenou que Oxalá criasse o homem, o ser humano. Oxalá criou o primeiro ser humano do ferro, depois da madeira, mas eles eram duro, rígido. Então ele tentou criar da pedra, mas era muito frio. Tentou criar da água, mas não tomava forma. Tentou do fogo, mas a criatura se consumia no próprio fogo. Então, fez o homem do ar e depois, de pronto, voltou a ser o que era, apenas ar. Ainda tentou fazer o ser humano do azeite e do vinho, mas fracassou, não teve êxito. Triste por conta das suas tentativas infecundadas, Oxalá sentou à beira de um rio, onde Nanã emergiu, indagando sobre a sua preocupação. Oxalá fala para Nanã que não conseguiu criar o ser humano do fogo, da pedra, do ferro, da madeira. Então, Nanã mergulhou na profundeza do rio e trouxe lama, barro. Mergulhou de novo e trouxe mais lama. Então, Oxalá cria o ser humano e percebe que de barro ele é flexível, capaz de mover os olhos, as pernas, os braços. Então, Oxalá lhe dá o sopro da vida. E assim surge o ser humano. Olha que bonita história. Ele foi tentando criar o ser humano de vários elementos, até que, ajudado por Nanã, Oxalá cria o ser humano da lama do fundo do rio.
Ou seja, a crença nos orixás se constrói a partir desta cosmovisão. Bom, agora que a gente viu essa bonita história da cosmovisão africana, convido vocês a exercitarem seu raciocínio fazendo uma atividade. As religiões de matriz africana são ligadas ao culto aos orixás, que são divindades representativas dos elementos da natureza. Esses povos possuem grande contribuição para a cultura brasileira. Agora eu quero que vocês escrevam um texto de pelo menos um parágrafo, elencando tudo que você souber. Quais são as palavras de origem africana que você conhece? As comidas de origem africana? Pratos ligados à cultura africana? Canções, alguma música que tenha palavras ou fale da África? Hábitos, entre outros, que você conhece que possuem origem africana. Vou explicar de novo. Escrevam pelo menos um parágrafo falando da influência da cultura africana no Brasil. Pode ser música, alimentos, palavras, músicas, enfim, o que você conhecer que é de origem africana, que está na cultura do povo brasileiro. Tempo para vocês fazerem atividade, já voltamos com mais aula Paraná.
Voltamos com a minha, com a sua, com a nossa aula Paraná de ensino religioso, que não é aula de religião. Ensino religioso é o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil. 7º ano, estamos falando da cosmovisão africana. Cosmovisão indígena, que já estudamos, está muito ligada à natureza, aos ancestrais. A cosmovisão ocidental, ao cristianismo, judaísmo, pensamento greco-romano, a filosofia. E a cosmovisão africana, que é o tema desta aula, tem muita ligação com a tradição iorubá, mas não são apenas os iorubás que vieram para o Brasil. Tem Nagô, Gê e vários outros povos. O fato é que a cosmovisão africana está ligada ao culto aos ancestrais, chamado de orixás. Os orixás podem ser entendidos como divindades, mas também como energias da natureza. E aí você tem o orixá da água salgada, o orixá da água doce, das montanhas, das florestas, do trovão, da tempestade, enfim, são muitos. Lá na África tem uma infinidade de orixás. Aqui no Brasil são de 12 a 17, mais ou menos, dependendo da região e também da religião, porque temos candomblé, umbanda, mas não apenas, essas são as mais conhecidas. Tem o catimbó, batuque, congada, entre muitas outras manifestações religiosas brasileiras que têm origem no pensamento africano. E, além disso, os povos africanos, os afrodescendentes, a cultura africana tem muita influência na nossa cultura, na cultura brasileira, que é uma cultura sincrética, mista. A gente não tem que ter medo de falar na palavra mestiça, mas uma palavra bonita para isso é híbrido. Somos de uma cultura híbrida. E nessa atividade, sugerimos que vocês pensem as influências da cultura africana no Brasil. Olha só a palavra bombom, bumbum, dendê, tem uma série de palavras. A nossa música, o próprio samba, tem origem na tradição africana. Muitas músicas do samba falam inclusive de orixás, outras que não são samba, Janaína, que é sereia do mar, falam de Iemanjá, falam de Xangô, falam dos próprios orixás, falam da Mama África. São vários artistas que na música trazem os elementos da cultura africana. Também na nossa linguagem, mas na alimentação. Todos aqueles pratos que são servidos nos terreiros, por exemplo, na Bahia, mas não apenas na Bahia, o acarajé, o cuscuz, mesmo a pipoca, que não é necessariamente apenas do candomblé, mas são ali cultuados como prato dos orixás nos terreiros. Todas essas alimentações que são pratos típicos para os orixás, são oferendas para os orixás, são influência, então, da cultura africana. Bom, o fato é que a gente tem que aprender a valorizar, respeitar as nossas raízes. E o povo brasileiro tem essa miscigenação dos povos nativos, dos europeus, portugueses e espanhóis que vieram no processo de invasão e colonização, dos povos africanos, mas aí não eram apenas povos de origem do Iorubá, que eram ligados aos orixás, também tem muçulmanos, como por exemplo, os malê. Os malê eram povos africanos de origem muçulmana, religião muçulmana. E os egípcios também, porque afinal de contas o Egito está na África. A África é o berço da civilização mundial. E nós temos que ter orgulho da nossa tradição. E mesmo para quem não acredita nas religiões de matriz africana, é importante a gente conhecer para respeitar. E essa é a função do ensino religioso. Não estamos aqui trazendo aula de religião africana, até porque o professor de ensino religioso não tem que ser um especialista nessa ou naquela religião, muito menos religioso. O professor de ensino religioso, como qualquer profissional, vai trazer elementos do fenômeno, da representação cultural, social, antropológica, geográfica e filosófica. Inclusive, na África, há um pensamento filosófico chamado Ubuntu. Resumindo, a filosofia Ubuntu é eu sou porque nós somos. Ou seja, não é uma ética ligada ao indivíduo, é uma ética ligada à coletividade. E eles acreditam que como eu posso ser feliz se todos os outros não estiverem felizes? Então, a tradição africana e as religiões de matriz africana são muito ligadas à família, à ancestralidade, à natureza, ao respeito à natureza, mas à conexão que nós devemos ter uns com os outros, porque para eles tudo
é sagrado. O sagrado pode ser visto tanto no outro, no próximo, nos ancestrais, nas montanhas, nos rios, nos mares, nos alimentos, nos animais, no céu, enfim, na natureza, nos seres vivos, mas também no espírito dos ancestrais. E a cosmovisão africana foi construída a partir desta relação com essas divindades chamado de orixás. Bem, nesta aula conhecemos pouquinho da cosmovisão africana, estudamos uma parte dos seus mitos, porque a história dos orixás é muito maior, bem mais rica. Eu fiz aqui só en passant, rapidamente trouxe um pouquinho dos elementos da cosmovisão africana, pudemos perceber como estão ligados à natureza e aos orixás. Eu espero que vocês tenham gostado desta aula. Me despeço de vocês, desejando que fiquem todos bem, que tenham aproveitado os conhecimentos e falando para todos os nossos irmãos judeus, Shalom! Para os nossos irmãos muçulmanos, Salam Aleikum! Para os nossos irmãos do Candomblé, Axé! Para todos os umbandistas, Saravá! Para os espíritas, assim seja! Para todos os cristãos, Amém! Para os orientalistas, budistas, hinduístas, Namastê! Para os nossos irmãos que são do movimento Hare Krishna, Hare Krishna! Para os povos indígenas, representados aqui pelos Guarani, Atchê, Aeretê, Nhamandu. Lembrando sempre, seja menos preconceito, seja mais amor no peito. Não precisa ser perfeito, mas se não puder ser amor, seja pelo menos respeito. Até a próxima aula.